O ar da noite cai sobre Roma como um manto pesado, e as tochas fazem as colunas de mármore parecerem ossos gigantes brilhando no escuro. Você ouve passos apressados ecoando nos corredores do poder, e percebe que ninguém anda tranquilo quando o jovem imperador está acordado. Porque Calígula não foi apenas um governante, ele foi uma ruptura, uma febre, um homem que em poucos anos mexeu em coisas que Roma fingia controlar: fé, medo, destino. E aqui está a promessa que quase ninguém tem coragem de fazer em voz alta. Você vai atravessar 7 segredos pagãos ligados ao reinado dele, não como fofoca, não como lenda de taverna, mas como rastros históricos, sinais reais de como religião e política se misturavam como vinho e sangue. E quanto mais você entende esses rituais, essas decisões, esses símbolos, mais percebe que não era loucura aleatória, era poder, usado como lâmina. Mas o que ninguém te avisa é que, em Roma, mexer com deuses não é metáfora. É um tipo de guerra. E Calígula travou essa guerra dentro dos templos, dentro do Senado, e dentro da cabeça de todo mundo que ousava chamá-lo de humano. Ele sobe ao trono em 37 de Tétiduco, ainda jovem, e no começo Roma respira como se tivesse escapado de uma tempestade. O povo o recebe como herdeiro de Germânico, um nome amado, quase sagrado. Só que o amor em Roma é uma moeda instável. E Calígula aprende rápido. Quem controla a devoção controla a cidade. Isso não é poesia, é o coração do império. Porque Roma é pagã, não apenas por costume, mas por engenharia social, sacrifícios públicos, votos aos deuses, festivais, presságios, juramentos sagrados. A religião é a cola do Estado. E é nesse tabuleiro que ele começa a mover peças perigosas. Segundo autores antigos como Suetônio, Dião Cássio e Tácito, mesmo com seus vieses, Calígula passa a testar limites dos homens, das instituições e dos próprios símbolos divinos. E a pergunta que fica suspensa, como fumaça de incenso num altar: ele fazia isso por delírio ou por estratégia? Porque enquanto o Senado ainda se acha dono da tradição, Calígula encosta a mão onde ninguém encosta, na fronteira invisível entre um imperador e um deus. Em Roma, existia um caminho aceitável para a divinização, geralmente depois da morte, como aconteceu com Augusto. Mas Calígula brinca com o tempo. Ele antecipa o impensável. Ele flerta com a ideia de culto ainda em vida, e isso muda o clima do império como se um trovão tivesse rachado o céu sem aviso. E agora, com essa tensão latejando, a gente abre o primeiro segredo pagão, o tipo de segredo que não aparece como uma confissão, mas como um padrão repetido em cerimônias, moedas, juramentos e silêncio forçado. Você está prestes a entrar no lugar onde Roma não é só uma cidade. É um templo armado. E Calígula é a oração mais perigosa já dita em voz alta. O ar ainda parece o mesmo do bloco anterior, mas agora ele pesa mais. Porque quando você olha de perto, Roma não era governada só por leis. Era governada por sinais, presságios, juramentos feitos diante de altares. A fé pública era uma corrente invisível, prendendo milhões de pessoas na mesma narrativa. E Calígula entendeu isso com uma clareza assustadora. Se você controlar a ponte entre os homens e os deuses, você não precisa convencer ninguém de nada. Você só precisa que todos tenham medo de estar do lado errado do sagrado. E é aqui que o primeiro segredo pagão aparece, não como uma religião secreta escondida numa caverna, mas como uma manobra histórica, registrada pelos antigos como um escândalo. O jeito como Calígula empurrou o império na direção do culto ao imperador ainda em vida. Isso era dinamite espiritual. Em Roma, a divinização oficial tinha um ritmo. O Senado reconhecia, o povo aceitava, e a máquina simbólica se movia como uma procissão lenta. Com Calígula, a procissão vira marcha. Dião Cássio descreve que ele gostava de ser tratado com honras divinas,
e exigia gestos que não eram apenas bajulação política, eram atos religiosos. E aí a linha some. Você não sabe mais se está diante de um homem ou diante de algo que você é obrigado a fingir que é um deus. Agora, imagine a cena como ela teria sido sentida por um senador romano. Você veste sua toga pesada, sente o suor nas costas, entra num espaço cheio de estátuas e percebe que cada palavra pode virar uma sentença. Não basta obedecer. Você tem que reverenciar. E reverenciar, em Roma, não é ser educado. Reverenciar é reconhecer uma hierarquia cósmica. É admitir que aquela pessoa pode tocar o destino. E quando Calígula começa a receber, e segundo as fontes a demandar, essa camada divina, ele faz algo que altera o jogo para sempre. Ele transforma a política em liturgia. O Senado, que se achava à guarda do sagrado tradicional, se vê ajoelhando por sobrevivência. Isso não é só humilhação social, é um deslocamento do centro religioso do mundo romano. Mas o que ninguém fala em voz alta é que esse tipo de poder tem um preço. Porque se o imperador é quase um deus, discordar dele vira impiedade. E impiedade numa sociedade que lê a fome e a peste como recado do céu é crime que contamina. Calígula, então, não precisa apenas mandar. Ele pode acusar, pode insinuar, pode fazer de você um inimigo não do governo, mas dos deuses. Perigo puro, silencioso, perfeito. E é por isso que, historicamente, os relatos de seu reinado vêm cheios dessa sensação de teatro sagrado. Cada cerimônia pública vira um teste. Cada festa pode ser armadilha. Cada oferenda pode ser uma prova de lealdade. E tem um detalhe que deixa essa história ainda mais afiada. Roma já tinha experimentado algo parecido com Augusto, sim, mas de um jeito mais institucional, mais cuidadoso, geralmente post-mortem. Calígula acelera e personaliza. Ele coloca o próprio corpo no centro do culto, como se dissesse: o império não está sob a proteção dos deuses. O império está sob a minha pele. É contraste absoluto. A República Antiga, com seus rituais impessoais e seus cargos sagrados, contra um jovem príncipe que trata a reverência como oxigênio. E quando isso acontece, o povo pode até aplaudir, porque o povo gosta de espetáculo e de certezas. Mas a elite treme, porque a elite sabe que quando um homem se veste de divino, o próximo passo é pedir sacrifícios que não estão nos livros. E aí vem o gancho que mantém Roma acordada de madrugada. Esse não foi apenas um capricho. Esse movimento abriu portas para crises reais fora de Roma, onde o sagrado era ainda mais inflamável. Porque quando o imperador romano exige ser tratado como um deus em todos os lugares, o que acontece quando ele encontra um povo que considera isso blasfêmia absoluta? Quando ele encosta a mão no templo errado, no altar errado, no nome errado? E o mais inquietante é que depois do primeiro segredo, Roma já não sente apenas medo. Sente vertigem. Porque uma coisa é o imperador se deixar bajular como divino dentro de casa, entre mármores familiares e senadores tremendo por educação. Outra coisa é tentar exportar essa divindade para terras onde o sagrado não é flexível, onde a fé não se negocia com aplausos, onde a ideia de colocar o rosto de um homem no lugar de Deus não é política, é afronta total. E é aqui que o segredo 2 se acende como uma tocha jogada num celeiro seco. A crise histórica em torno da tentativa de erguer uma estátua de Calígula no Templo de Jerusalém. Esse episódio não é boato de corredor. Ele aparece com força em fontes antigas, especialmente em Flávio Josefo e Fílon de Alexandria, que descrevem a tensão crescendo como uma maré escura. Por volta de 40 d.C., Calígula ordena que sua imagem fosse colocada no templo, o Merizim, espaço mais sagrado do judaísmo. Para você sentir o peso disso, o templo não era só um prédio importante. Era o centro do universo moral daquele povo, o ponto onde o céu encostava na terra. E a lei religiosa judaica proibia imagens cultuais. Então a ordem do imperador era, na prática,
Uma escolha impossível. Obedecer a Roma e profanar o sagrado, ou obedecer a Deus e desafiar o império. Perigo puro, não de espada ainda, mas de inevitabilidade. Imagine o Oriente Romano naquele momento. O ar quente, a poeira grudando na pele, rumores correndo pelas ruas como ratos. Delegações viajam, suplicam, argumentam, tentam comprar tempo. Joséfo descreve multidões se oferecendo para morrer antes de permitir a profanação. Isso não é fanatismo de filme. É a lógica de uma sociedade em que a identidade inteira está ancorada na fidelidade ao invisível. Calígula, ao exigir adoração nessa escala, não estava apenas pedindo respeito imperial. Ele estava testando um limite civilizacional. Até onde a religião de um povo pode ser dobrada pela política de outro. E aqui entra a parte pagã que muda tudo. Para um romano, especialmente na mentalidade imperial, honrar imagens e aceitar o culto do governante podia ser entendido como gesto de lealdade, um ritual público para garantir ordem e prosperidade. Roma era pragmática com deuses, somava cultos, misturava ritos, incorporava divindades estrangeiras quando convinha. Só que o judaísmo não operava nesse esquema de soma. Não era mais um deus na prateleira. Era exclusividade absoluta. E esse choque revela o segredo por trás do segredo. Calígula não estava só brincando de divindade. Ele estava usando a linguagem religiosa como arma de uniformização, como se dissesse: não importa quem você é. O meu corpo entra no seu templo. O governador da Síria, Públio Petrônio, segundo Joséfo, se vê num beco sem saída. Se executa a ordem, provoca revolta em massa. Se adia, desafia o imperador. E ele adia. Empurra com o ombro, com diplomacia, com desculpas, com tempo. Essa demora vira uma corda esticada. Porque em Roma, tempo demais cheira a desobediência. E no Oriente, qualquer sinal de avanço vira sinal de guerra. A cada semana, a possibilidade de sangue aumenta. Você quase consegue ouvir os ferreiros batendo metal, os sussurros nas sinagogas, os oficiais romanos tentando adivinhar se vão acordar cercados. E então, como numa história em que o destino escolhe o último segundo para virar a página, a crise não se resolve por acordo perfeito. Ela se resolve porque o próprio Calígula morre em 41 d.C., assassinado em Roma. A ordem perde o dono. O mundo respira. Mas não volta ao normal. Porque o recado já foi entregue. O imperador pode tentar invadir até o lugar mais sagrado de um povo. Não com legiões primeiro, mas com uma estátua. E uma estátua em Roma não é pedra. É presença, é domínio, é eu estou aqui, dentro do que você considera intocável. E aí fica a sensação ruim colada na garganta. Se ele conseguiu levar o império até a beira de uma explosão religiosa desse tamanho, o que mais ele fez com os ritos pagãos dentro da própria Roma, onde ninguém tinha coragem de dizer não, porque Jerusalém resistiu. Mas Roma ajoelhava sorrindo. E quando Jerusalém escapa por um fio, não por misericórdia, mas por interrupção, Roma entende uma verdade que dá calafrios. Se Calígula quisesse, ele empurraria o sagrado do mundo inteiro como quem move uma peça num tabuleiro. E agora o foco volta para o coração do império, onde ninguém pode se esconder atrás de fronteiras ou tradições locais. Aqui, o templo é estatal. O presságio vira decreto. E o segredo 3 não é um objeto escondido numa sala trancada. É um mecanismo. A maneira como Calígula se aproximou do controle dos sinais religiosos, augúrios, sacerdócios e rituais públicos, para transformar a vontade dos deuses numa ferramenta de domínio emocional. Em Roma, o poder não se sustentava só com soldados, sustentava-se com legitimidade sagrada. Os magistrados consultavam auspícios, decisões públicas, ganhavam a aprovação do céu. Colégios sacerdotais preservavam ritos que davam à cidade a sensação de estar protegida.
Isso criava uma espécie de teto invisível. Até um imperador precisava parecer alinhado com a ordem divina, ou ao menos com a tradição. O que as fontes antigas sugerem, e aqui a gente pisa com cuidado porque os autores escrevem com ódio e medo, é que Calígula brincava com esse teto. Ele não tratava presságios como freio. Ele tratava presságios como palco. Segundo Suetônio e Dion Cássio, aparece no reinado dele uma insistência em honras extraordinárias, em gestos que encenam superioridade sobre o ritual, como se o ritual existisse para servi-lo, e não para limitá-lo. E isso, para um romano educado na velha disciplina religiosa, é como ver alguém rindo durante um juramento. Porque o augúrio não era só superstição, era linguagem política. Quando alguém dizia, os deuses não permitem, isso podia parar uma assembleia, adiar uma votação, deslegitimar um rival. Quem controla essa linguagem controla o ritmo da cidade. E Calígula, ao colocar a própria figura acima do que deveria ser a ordem, começa a sufocar o Senado com uma pergunta sem resposta. Se o imperador é a fonte do sagrado, quem ousa interpretar os sinais contra ele? Agora, sinta a cena. Uma manhã clara, o fórum cheio, o cheiro de fumaça de sacrifício misturado ao de suor humano. Um sacerdote observa o voo de aves como sempre, só que de repente, o olhar do sacerdote encontra o olhar de alguém que não deveria estar ali como igual, o imperador. A presença dele contamina tudo. Você pode até fazer o gesto certo, pronunciar a fórmula correta, mas sua garganta sabe que existe uma fórmula nova, não escrita, que decide quem vive, agradar ao homem que está tentando ser mais do que homem. Esse é o segredo. Calígula não precisa abolir o ritual. Ele só precisa ocupar o ritual, transformar a religião pública num espelho onde só aparece o rosto dele. E há um detalhe histórico que dá textura a essa tensão. No mundo romano, havia uma disputa contínua entre tradição republicana e centralização imperial. Os colégios sacerdotais, pontífices, augures e outros eram parte do tecido político. Imperadores anteriores já haviam acumulado títulos religiosos. Augusto foi Pontifex Maximus, mas com um cuidado de guardião da tradição. Com Calígula, a percepção nas fontes é outra. Menos guardião, mais dono. Menos eu protejo os ritos, mais os ritos provam que eu mereço ser temido. Contraste total. A religião como estabilidade versus a religião como faca. E aqui entra o gatilho que muda o estômago do espectador. Quando o sagrado vira instrumento de punição, qualquer deslize vira sentença. Um presságio ruim pode ser lido como traição. Uma recusa em prestar honra pode ser tratada como sacrilégio. E sacrilégio em Roma não é opinião, é mancha. É como se Calígula tivesse descoberto uma forma de tortura sem correntes. Obrigar as pessoas a participarem do teatro sagrado sabendo que, por trás da música e do incenso, existe um olhar pronto para interpretar sua devoção como culpa. Mas o que ninguém imaginava é que essa ocupação do sagrado não ficaria só em cerimônias e presságios. Porque o próximo passo de Calígula, ainda mais pagão e ainda mais concreto, foi mexer na própria geografia religiosa de Roma, cruzar espaços, trazer símbolos para perto demais, transformar palácios em templos e templos em extensões do palácio. Um tipo de arquitetura do medo. Você não sabe onde termina o Estado e começa o culto. E é aí que Roma começa a sentir algo que não sabe nomear. Não é só medo do imperador. É a sensação de que a própria cidade está sendo rearranjada por mãos invisíveis, como se as ruas, os arcos e os templos estivessem sendo puxados para formar um único desenho. O rosto de Calígula no centro, porque quando você controla ritos e presságios, você controla a mente. Mas quando você controla o espaço sagrado, quando você muda a arquitetura do poder, você controla o corpo das pessoas, o caminho que elas andam, o que elas veem, onde elas param para respirar. E o segredo 4 é exatamente isso. A forma historicamente atribuída a Calígula de transformar o Palatino num coração religioso, misturando residência imperial
e templos, como se ele fosse a ponte viva entre casa e altar. Os autores antigos descrevem que Calígula expandiu e conectou seu palácio a estruturas religiosas e administrativas, criando uma sensação de que o imperador estava literalmente entronizado acima da cidade. Suetônio fala de excessos e profanações, e Dião Cássio sugere que ele tratava espaços sagrados com familiaridade agressiva, como se o limite entre o lugar dos deuses e o lugar do príncipe fosse só uma cortina que ele podia puxar quando quisesse. Historicamente, a gente precisa ler isso com um olho crítico, porque esses textos são carregados de escândalo, mas o padrão é coerente com o que já vimos. Calígula, insistindo em encurtar distâncias. Distância é respeito. Distância é freio. Ele não queria freio. Agora visualize. O Palatino, colina dos poderosos, acima do fórum como um observador silencioso. Você sobe escadas, passa por guardas, sente o cheiro de madeira polida e incenso, e percebe que os corredores parecem levar não apenas a salas privadas, mas a um tipo de câmara sagrada, onde decisões políticas e gestos religiosos se confundem. A mensagem é simples e brutal. A fé pública não está mais lá embaixo, no espaço comum. Ela está aqui, perto do quarto do imperador. E se a religião está colada na residência do governante, então o governante pode abrir a porta do sagrado a qualquer hora, e você nunca sabe se está entrando numa audiência ou num ritual. O contraste com a Roma tradicional é o que torna isso tão poderoso. Roma sempre foi cheia de templos, sim, mas esses templos eram também memória coletiva, lugares onde a cidade se lembrava de si mesma. Quando o palácio vira a extensão do templo, a memória coletiva é sequestrada para uma biografia individual. É como se Calígula dissesse: vocês adoram a história de Roma? Então, a história agora mora comigo. E isso muda a psicologia do poder. Não basta governar. É preciso ser inevitável, onipresente, quase como o próprio destino andando de sandálias. E tem mais: mexer no espaço sagrado também mexe na circulação da autoridade. Senadores, sacerdotes, emissários, oficiais. Todos passam a depender do acesso físico ao entorno do imperador. E acesso físico, em Roma, é acesso ao favor. O sagrado, que deveria ser um território estável, vira uma antecâmara de humilhação. Você espera. Você pede. Você atravessa corredores. Você mede cada palavra. E no fundo você sabe. Aquele caminho não foi feito só para levar alguém a uma sala. Foi feito para quebrar a espinha emocional de quem entra. Calma. Tensão. E aí vem a revelação. O edifício inteiro é um argumento. Um argumento de pedra dizendo que o imperador está acima. E os deuses, se ainda têm voz, falam por ele. Segundo Dião Cássio, havia um impulso de Calígula de se associar a divindades de maneira direta, quase performática, como se estivesse encarnando papéis. E quando isso encontra um espaço arquitetônico moldado para impressionar, Roma vira cenário. Não um cenário de teatro inocente, mas um palco onde a cidade inteira participa sem perceber. Cada visita ao Palatino vira uma procissão disfarçada. Cada encontro com o imperador tem gosto de cerimônia. E o povo, lá embaixo, sente apenas rumores. Ele fez tal coisa, ele disse tal coisa, ele se comportou como tal Deus. O mistério cresce. E mistério em política é combustível de obediência. Mas o detalhe mais perigoso desse segredo é o que ele prepara. Porque uma vez que o palácio e o templo se tocam, uma pergunta nasce e ninguém consegue matar. Se Calígula pode mover o sagrado pela cidade, ele também pode mover o sagrado para dentro da intimidade, para dentro da cama, para dentro da família, para dentro do tabu. E aí o próximo segredo não é mais sobre prédios, é sobre sangue, linhagem e ritual. É onde as fontes antigas mais exageram, mas também onde Roma mais sussurra. E depois que o Palatino vira quase um templo, Roma começa a perceber que não existe mais vida privada quando se está perto do trono. Porque no mundo antigo, a família de um governante não é só família. É símbolo.
é presságio, é propaganda viva. E Calígula entendeu que uma dinastia não se sustenta apenas com soldados e moedas. Ela se sustenta com uma história sagrada que o povo consiga sentir na pele. É nesse ponto que o segredo 5 entra como uma lâmina fina. O uso político-religioso da própria casa, especialmente a forma como ele elevou suas irmãs, e acima de todas, Drusila, a um patamar que beirava o culto, criando uma aura dinástica quase divina, algo que mexeu com o imaginário pagão de Roma e, ao mesmo tempo, escandalizou a moral pública. Historicamente, sabemos que Calígula teve uma ligação intensamente destacada com Drusila. As fontes antigas, como Suetônio e Dion Cássio, insistem num grau de intimidade que eles descrevem como transgressor, e é aqui que a gente precisa respirar e manter o pé no chão. Esses autores tinham interesse em pintar Calígula como monstruoso, então acusações de incesto podem ter sido amplificadas como arma política e moral. Só que mesmo quando a gente não compra a versão mais sensacionalista, fica um fato sólido no desenho histórico. Calígula promoveu a visibilidade e o status das irmãs de um jeito incomum, tratando-as como figuras centrais da imagem do regime. E em Roma, imagem não é enfeite. Imagem é poder. O ponto pagão, o que realmente mexe na engrenagem, está no modo como isso dialoga com a tradição de sacralizar linhagens e transformar parentes em símbolos de proteção. Quando Calígula dá espaço às irmãs como se fossem quase parte de um panteão doméstico do poder, ele cria uma sensação de casa imperial sagrada. Não é só a autoridade dele, é a família inteira como destino do império. E aí Roma entra num estado estranho, porque o povo sabe venerar famílias míticas. Roma nasceu de histórias de sangue e fundação, de gêmeos amamentados por loba, de deuses se misturando a mortais. Só que ver um imperador tentar aproximar sua própria família desse tipo de narrativa, ao vivo, em carne e osso, é diferente. É como se a cidade fosse obrigada a assistir à criação de um mito enquanto ainda está acontecendo. E então vem o golpe emocional que torna Drusila um ponto de virada. A morte dela, em 38 d.C. Quando Drusila morre, as fontes relatam um luto imperial pesado, quase teatral, e a ideia, registrada pelos antigos, de que ela teria recebido honras extraordinárias. Aqui, o segredo se revela na forma como o luto vira ritual público. Em Roma, luto também é política. Quem você chora em público mostra quem você quer que o povo considere sagrado, inesquecível, indispensável. Calígula, ao dar um peso enorme a essa perda, transforma a ausência em presença. Drusila, morta, se torna ainda mais útil como símbolo do que viva. E símbolo é a matéria-prima do culto. Agora imagine o cidadão romano comum ouvindo os rumores. Não importa se ele acredita em tudo. O que importa é o efeito. Ele ouve que o imperador está quebrado, que Roma parou, que a casa imperial virou um altar de luto. Ele vê cerimônias, decretos, murmúrios, e um pensamento nasce rastejando. Se a família do imperador é tratada como algo acima do humano, então o imperador também está acima do humano. É um circuito fechado de sacralização. E quanto mais isso cresce, mais o Senado se sente preso, porque o Senado pode discutir impostos, mas discutir símbolos é mais perigoso. Símbolos viram facas em multidões. O contraste fica ainda mais forte quando você lembra que Roma era conservadora na performance pública da moral, mesmo sendo permissiva em muitas práticas privadas. O escândalo, verdadeiro ou exagerado, não precisa ser provado para funcionar. Ele funciona como veneno político. E Calígula, ao colocar a família sob luz intensa e ao tratar figuras femininas da casa imperial com destaque incomum, pisa numa zona onde a religião doméstica romana, lares, penates, pureza da casa, encosta na propaganda do Estado. É aí que a admiração vira desconforto, a devoção vira fofoca, a fofoca vira medo, e o medo vira obediência, porque ninguém quer ser visto como inimigo da família sagrada do príncipe.
Mas há um detalhe ainda mais sombrio escondido atrás desse segredo. Quando você sacraliza a dinastia, você cria inimigos inevitáveis. Porque qualquer ameaça política vira profanação. Qualquer rival vira contaminador. E para purificar o regime, você justifica punições como se fossem rituais de limpeza. Roma, nesse ponto, começa a entender que não está apenas sendo governada, está sendo consagrada à força. E agora, o gancho interno que puxa a gente para o próximo. Se Calígula conseguiu transformar a própria casa em mito, o que ele fez com os grandes rituais públicos, aqueles festivais pagãos onde a cidade inteira bebe, grita, aposta, se perde, e depois acorda achando que nada aconteceu? Porque é nesses dias de festa que um imperador inteligente testa até onde pode dobrar a multidão e até onde pode humilhar a elite sem que ninguém perceba. E quando Roma aprende a venerar uma família, ela também aprende a obedecer ao clima que essa família impõe. E Calígula percebe uma coisa que poucos governantes entendem de verdade. Multidões não são controladas só pelo medo. Elas são controladas pelo ritmo, pelo calendário, pela festa, pela fome e pela distração. Em Roma, os grandes espetáculos não eram entretenimento no sentido moderno. Eram cerimônias públicas com cheiro de sangue e incenso, dias em que a cidade inteira parecia entrar num transe coletivo. E é aí que o segredo 6 se revela. Como Calígula explorou jogos e festivais ligados à religião cívica para reprogramar a percepção do povo, transformando o extraordinário em normal e o chocante em hábito. A base histórica é simples e brutal. Imperadores financiavam jogos para ganhar favor, consolidar autoridade e demonstrar generosidade. Isso vinha de antes, e vinha forte. Só que as fontes antigas insistem que Calígula empurrou o espetáculo para um lugar mais instável, mais teatral, mais pessoal, mais imprevisível. Suetônio e Dião Cássio falam de extravagância, de gastos, de encenações que pareciam desenhadas não apenas para divertir, mas para colocar todo mundo dentro do humor dele. E quando um império começa a depender do humor de um homem, o espetáculo vira uma espécie de ritual de sobrevivência. Você ri porque precisa rir. Você aplaude porque o silêncio pode ser interpretado como heresia política. Agora fecha os olhos e entra no circo ou no anfiteatro como um romano daquele tempo. O sol bate, a poeira sobe, o cheiro de suor se mistura ao de animais e vinho barato. A massa grita como um mar batendo em pedra. E lá em cima, no lugar de honra, o imperador. Não é só um espectador, é um juiz do clima. Um gesto dele pode salvar ou condenar alguém. E é nesse ambiente que o pagão não é uma filosofia, é uma prática sensorial. A religião cívica romana se alimenta de atos públicos, sacrifícios, procissões, votos. Os jogos muitas vezes acompanhavam festivais e datas sagradas. Então, quando Calígula faz do espetáculo uma extensão do próprio ego, ele mexe no nervo da cidade, a ligação entre celebração e ordem cósmica. O segredo, no fundo, é neurohistórico. Repetição cria aceitação. Se você expõe uma população de forma ritmada a cenas de excesso, humilhação e imprevisibilidade, e mistura isso com a dopamina do show, com a catarse coletiva, você treina o povo a engolir o impensável. É contraste em estado puro. Hoje é festa, hoje é bênção. Mas essa bênção pode virar punição no mesmo segundo. E isso cria dependência. Porque o povo passa a querer o espetáculo como alívio da miséria, e ao mesmo tempo passa a temer o espetáculo como lugar onde a sorte pode virar lâmina. E aí entra a parte mais delicada historicamente. Muitas anedotas sobre Calígula nos espetáculos podem ser exageros ou propaganda pós-morte, porque os autores senatorialmente alinhados tinham interesse em pintar seu reinado como um circo de horrores. Só que, mesmo descontando o exagero, sobra um fato estrutural. Calígula usou a cultura do espetáculo imperial como ferramenta de centralização emocional.
Ele não precisava apenas aprovar leis. Ele precisava ser sentido, visto, temido. E o grande palco de Roma era o lugar perfeito para isso, porque ali a cidade inteira virava uma só garganta. E nesse ponto acontece a revelação que muda o entendimento do espectador. Os festivais pagãos e jogos não eram só pão e circo. Eles funcionavam como liturgia política, repetindo a mensagem de que Roma está viva porque o poder está vivo. Quando Calígula se coloca como centro desse rito, não apenas patrocinador, mas personagem, ele se aproxima do papel do rei sacerdote, algo que Roma republicana sempre tratou com desconfiança. O povo pode amar, mas a elite sente pânico, porque a elite sabe que, quando o governante vira a estrela do ritual público, ele não precisa mais do Senado para legitimar nada. A multidão legitimará com aplauso, e o aplauso em Roma podia ser mais decisivo que qualquer discurso. Só que existe um último passo, o mais perigoso, o mais mudou Roma para sempre. Quando o governante usa o sagrado e o espetáculo para se colocar acima de todos, ele cria uma pergunta que ninguém consegue responder sem sangue. Como você derruba alguém que se apresenta como inevitável? Como você mata um homem que treinou a cidade a tratá-lo como parte do destino? E é por isso que o Segredo 7 não é sobre um ritual específico apenas. É sobre a colisão final entre esse teatro sagrado e a realidade. O assassinato de Calígula em 41 a.C. e o que ele revelou sobre os limites do culto imperial, do medo e da própria Roma pagã. Não como final moral, mas como o eco. O que acontece com uma cidade quando ela descobre que o quase-Deus sangra como qualquer um. E então chega o dia em que Roma descobre a coisa mais proibida de todas. Deuses não deveriam morrer em corredores estreitos, com passos apressados, sob luz fraca, cercados por homens comuns. Mas Calígula morre assim. Não num campo de batalha, não num altar. E é justamente por isso que o Segredo 7 não é só o assassinato. É o colapso do teatro sagrado que ele vinha construindo, e o recado que esse colapso deixa gravado na pedra de Roma. Quando você força o império a te adorar, você também força o império a imaginar como seria o mundo sem você. E alguém, mais cedo ou mais tarde, vai tentar provar que o corpo do imperador é apenas corpo. Historicamente, a morte acontece em 41 d.C., depois de menos de 4 anos de reinado. As fontes antigas, especialmente Suetônio e Flávio Joséfo, descrevem uma conspiração dentro da própria máquina do palácio, envolvendo oficiais da guarda pretoriana, com destaque para Cássio Quéria. O cenário é quase claustrofóbico, passagens internas, rotas conhecidas, rotinas que todo mundo decorou. E é aí que mora o terror. Calígula havia tentado transformar o palácio num espaço sagrado, numa extensão do templo, mas um corredor não vira templo quando há lâminas escondidas sob túnicas. No instante em que a primeira facada entra, todo o culto em vida é colocado à prova. A pergunta vira carne. Se ele era divino, por que não foi poupado? E aqui vem a virada que muda Roma para sempre. A morte de Calígula não destrói o paganismo romano. Longe disso. O que ela destrói é a ilusão de que o sagrado imperial pode ser ilimitado sem custo. Porque depois desse sangue, o império aprende uma lição silenciosa. Brincar de Deus dentro da política cria anticorpos. Cria homens que se convencem de que matar o imperador não é só rebelião, é purificação. Como se a Roma antiga, cheia de ritos de limpeza e expiação, tivesse deslocado esses ritos para o próprio centro do poder. O imperador que se coloca acima dos limites vira, paradoxalmente, o sacrifício mais tentador. E o mais assustador é o que acontece logo depois. Não é paz imediata. É vácuo. É pânico organizado. Porque quando um homem concentra o sagrado no próprio nome, sua morte vira crise religiosa e política ao mesmo tempo. A cidade fica sem narrativa, sem voz dos deuses unificada. E os conspiradores, que talvez imaginassem ser salvadores,
descobrem que Roma não volta facilmente para um estado anterior. O povo não desaprende o culto e o espetáculo do dia para a noite. E a elite, que odiava a humilhação, também teme o caos. A sensação é de chão sumindo. Joséfo descreve o momento em que Cláudio, tio de Calígula, é encontrado e elevado ao poder. A imagem é forte porque parece antimítica. Um homem que não era o centro do espetáculo, puxado às pressas para o trono por necessidade, como se Roma precisasse colocar alguém no lugar do quase Deus, antes que a cidade percebesse que o trono pode ficar vazio. E isso é pagão no sentido mais romano possível. Não se pode deixar o fogo apagar. Não se pode deixar o rito parar. A continuidade vira a verdadeira divindade do império. Não é mais Calígula. É a máquina que precisa seguir. E aí o segredo 7 revela sua última camada. O assassinato não é apenas um fim, é um espelho. Ele mostra que o culto imperial em vida, quando empurrado demais, gera o próprio veneno. Roma pode tolerar honras, títulos, templos depois da morte, cerimônias controladas. Mas quando a presença do imperador começa a ocupar o lugar do sagrado como se fosse absoluto, a cidade cria uma necessidade oposta. Provar que ele sangra. Provar que ele cai. Provar que o destino ainda pertence a Roma, não a um só homem. Contraste perfeito. Paraíso para quem está no topo, inferno para quem vive olhando para cima, e mesmo assim, o eco fica. Porque se Calígula foi morto, a ideia que ele testou não morreu com ele. A ideia de que o poder pode vestir a roupa do divino. A ideia de que política pode ser liturgia. A ideia de que o povo pode ser conduzido por medo e fascínio ao mesmo tempo. Roma segue, sim, mas segue com uma cicatriz. Depois de Calígula, todo imperador carrega uma sombra atrás do ombro, como se o corredor do palácio ainda tivesse memória. Como se as paredes ainda lembrassem que um dia, um homem tentou ser mais do que humano, e a cidade respondeu com aço. E agora fica a pergunta que eu não fecho. Eu deixo aberta, como uma porta batendo devagar no escuro. Se Roma conseguiu matar o quase-deus quando ele foi longe demais, quantos outros depois dele aprenderam a ir longe, só que com mais cuidado, mais paciência, mais máscara? E será que a verdadeira mudança que Calígula deixou não foi a loucura, mas o manual invisível do poder sagrado escrito com o próprio sangue?